Salve, salve pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Café do Investidor. Eu sou o Bruno Dutra, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, né? Talvez estivesse em alta um pouco mais no começo, mas agora o pessoal descobrindo o que são as BDRs, cada vez se fala mais para saber se investe em BDR aqui, se abre conta diretamente lá fora, tá? Então o intuito desse vídeo é exatamente esse. Tentar te explicar os possíveis motivos para você investir em BDR e os possíveis motivos para você não investir em BDR. Eu já adianto que eu não gosto de BDR, então você vai ver que, na minha opinião, tem mais desvantagens do que vantagens, mas vale a pena explicar o que é uma BDR e tudo mais e por que você deveria colocar o seu dinheiro diretamente lá fora e não uma BDR aqui do Brasil, tá? Então, antes da gente começar tudo, vou te pedir de novo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Estamos fazendo 2, 3, 4 novos vídeos por semana, tudo de graça. Deixe seu comentário, compartilha com um amigo, isso ajuda demais a gente. E fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou transferir para uma planilha que eu fiz aqui, tá? É a mesma planilha que eu disponibilizei para os alunos do curso pago, mas vocês vão ter acesso a ela, pelo menos pelo computador aqui, para ir vendo enquanto eu vou acompanhando, onde eu mostro a vocês o que são BDRs, quais são os tipos de BDR e as possíveis vantagens e desvantagens de cada um, tá bom? Para quem não sabe ainda o que é o BDR, BDR é uma Brazilian Depositary Receipt, tá bom? É basicamente um recibo brasileiro de que você está investindo em alguma ação do exterior, tá bom? Chama BDR porque estamos no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, dos Estados Unidos, para você investir numa ação brasileira, é a ADR, American Deposit Receipts, tá bom? Então, é sempre uma DR, Deposit Receipt, e a primeira letra vem do país onde você está comprando aquele recibo, tá bom? Basicamente isso, tá? É a mesma coisa que você comprar uma ação dos Estados Unidos, só que como você está comprando na Bolsa Brasileira, você compra em reais, paga em reais e você recebe um recibo comprovando que você tem direito àquela ação lá fora, tá bom? Esse já é um ponto que eu não gosto de se investir em BDRs, tá? Eu vou tirar a minha cara aqui da frente, porque a gente vai entrar aqui agora, ó, na minha planilhinha, tá bom? A planilha que eu falei para vocês, deixa eu só ver se deu certo, tá? Então aqui, ó, pessoal, vocês vão ver os tipos de BDR, e deixa eu jogar isso daqui lá para frente para vocês não olharem agora, que são as vantagens ou desvantagens de se investir em uma BDR, tá bom? Primeiro, existem dois tipos de BDRs, patrocinadas e não patrocinadas. O que são as BDRs patrocinadas, pessoal? Igual eu coloco aqui, ó. O recibo que você vai comprar, ele ocorre pelo próprio intermédio da empresa, ou seja, a empresa ela tem interesse que as suas ações sejam negociadas naquela bolsa. Né? Então, por exemplo, uma Apple tem interesse que as ações elas sejam negociadas aqui no Brasil se ela tiver uma BDR patrocinada, por exemplo. Entendeu? Então, ó, há um claro interesse da empresa e não apenas da instituição ou custodiante que fez aquilo. Né? Há um laço, o seu dinheiro fica lastreado em dólar, tá bom? Que fica como garantia desse dinheiro. E todas elas possuem final 2 ou 3, tá bom? 32 ou 33, na verdade. Né? Aqui eu dei um exemplo de Café 32 ou Café 33 para vocês entenderem o que seriam BDRs patrocinadas, tá? Porém, a gente também tem BDRs não patrocinadas e a grande maioria de BDRs do Brasil são não patrocinadas, tá bom? Ou seja, não existe um interesse próprio, um grande interesse da empresa em ter os seus ativos negociados em um país como o Brasil, tá bom? Então, o que ela faz? O recibo ocorre por intermédio da instituição que o distribui, ou seja, pela própria B3, a nossa única bolsa aqui, o nosso monopólio de bolsa de valores aqui no Brasil, tá bom? E não da empresa. Ou seja, igual eu disse, não há um interesse claro daquela empresa de entrar na bolsa daquele país, de ser negociada na bolsa daquele país. Nesse caso, o seu dinheiro não vai ser lastreado em dólar, igual a gente viu que no caso anterior das patrocinadas, ele é lastreado em dólar. E elas possuem final 34 ou 35, como no exemplo, Café 34 e Café 35. Infelizmente, a maioria esmagadora das nossas BDRs não são patrocinadas, tá bom? Eu coloco aqui um exemplo, Apple 34, Disney 34, Tesla 34, a gente tem Amazon 34 e por aí vai, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, agora a questão das vantagens, né? Eu coloquei tão alto, tão grande aquela hora que agora a gente não consegue ver certinho. Pessoal, então aqui algumas vantagens. Antigamente você só podia investir em BDR sendo um investidor qualificado. Tá bom, Bruno? O que é um investidor qualificado? Aqueles investidores que possuem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras ou que passaram alguma certificação aí do mercado. Tá bom? Esses são investidores qualificados. Tá bom? Porém, agora você pode investir nelas. Tá? É muito fácil, fica no próprio home broker. Então, do mesmo jeito que você vai lá e escreve VEG 3F para comprar uma VEG, né? Você pode ir lá digitar uma BDR para comprar, tipo,
a MZO34 você vai conseguir comprar uma Amazon, tá bom? E assim um meio de diversificar em ações no exterior. Por quê? Porque você vai estar dentro da Bolsa Brasileira como recibo, porém você vai estar, não é refém, você vai ter na sua carteira um ativo que está performando na Bolsa dos Estados Unidos, mesmo ele estando em reais, tá bom? Vocês percebem aqui que eu fui, legal, coloquei ainda 3 vantagens, porém, a hora que a gente olha para as desvantagens, tá? Pessoal, investir nos Estados Unidos já tem percentual de dividendos, eles já cobram um percentual de dividendos, tá bom? Se não me engano, são 30% de todos os dividendos. Quando você investe em BDR, além de pagar os 30%, você vai pagar mais 5% e vai demorar mais 5 dias para receber seu dinheiro em reais, tá bom? Lá você receber em dólar, aqui você recebe em reais, descontando mais 5%, tá? Ainda possui uma liquidez baixíssima, porque antes eram só investidores qualificados que poderiam comprar esses papéis. Né? Agora, quando abriu o mercado, a grande maioria já estava começando a investir fora e por aí vai, foi um grande marco, mas na minha opinião demorado. Ainda há uma baixíssima liquidez no mercado. O que é liquidez? É a sua capacidade de vender pelo preço justo a qualquer momento, em qualquer hora. Tá bom? Basicamente isso para ficar mais fácil. Você não pode comprar fracionado, igual nos Estados Unidos. Tá bom? Aqui no Brasil a gente pode começar comprando uma ação, por exemplo, de uma em uma com um F na frente. Nos Estados Unidos, a partir de $1 você já compra ação, com centavos de dólar você já compra ação. E na Passfolio, se você comprar acima de $5, você não paga corretagem. Tem o nosso código aqui embaixo para você abrir e ganhar uma ação quando você abrir na Passfolio, mesmo nós não sendo patrocinados pela Passfolio, quem sabe um dia, né? Ou seja, lá você também pode comprar com qualquer valor, enquanto aqui você vai gastar um absurdo para comprar uma BDR. Tem BDRs custando mais de R$1.000, R$2.000 aqui, se não me engano é o próprio caso da Amazon, depois dei uma procurada, tá bom? Não existem BDRs de REITs por enquanto eu faço esse vídeo, e nem BDRs de ETFs, tá bom? Enquanto lá fora você pode comprar diretamente REITs, ETFs com esse pequeno valorzinho também. Então, na minha opinião, outra desvantagem. Não tem isenção para ganho de capital. Isso eu acho que é predominante, é super importante. Lembram que em ações a gente tem até R$20.000 para vender por mês, que não pagamos, não geramos DARF naquele mês para pagar imposto de renda? Então, aqui as BDRs elas não entram, elas entram como se fosse uma ETF ou um fundo imobiliário. Você vendeu, pumba, você tem que pagar a parte dos seus lucros. Enquanto nos Estados Unidos você tem o benefício de vender até R$35.000 por mês, reais, não dólares, e você está isento, você não paga nada a mais de imposto. Tá bom? Algumas outras coisas assim importantes também, igual a coisa que você não compra de fato uma ação, você compra um recibo de uma ação, tá? Então você tem um recibo de que você tem direito àquela ação e não àquela ação propriamente dita, tá bom? É a mesma coisa que ao invés de eu ter, por exemplo, essa garrafa, eu tivesse um recibo dizendo que essa garrafa pertence ao Bruno, tá? Basicamente isso, acho que ficou mais fácil de entender. Ou seja, você não é sócio de fato da empresa, tá bom? E apesar de você estar exposto à empresa, você não está exposto diretamente ao mercado internacional, você não está diversificando, você não está tirando o seu risco Brasil, porque os seus investimentos estão em reais na Bolsa Brasileira, tá bom? Ou seja, os investimentos ficam aqui em reais, tá? Como vocês puderam perceber, eu estou totalmente contra, por enquanto, o investimento em BDRs, mesmo muitas pessoas falando para você investir em BDR aqui. Eu estou tentando provar com os meus argumentos de forma totalmente gratuita que é muito melhor você enviar seu dinheiro para o exterior e investir diretamente lá pelo exterior por conta de todas essas desvantagens. Há inúmeras vantagens que tem de você investir em BDR aqui no Brasil, tá bom? Espero que você tenha gostado, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Caso você tenha gostado da planilha e tudo mais, essa é a metodologia que a gente utiliza no nosso curso, venha ser nosso aluno do Investindo com Café, o link também geralmente fica aqui embaixo, não é só você acessar www.cafedoinvestidor.com.br, você escolhe o plano lá, é por assinatura mensal, semestral, anual, paga quantos meses você quiser, o tempo que você quiser para aprender, já são 120 aulas e tudo mais. Se você não quiser gastar com a gente, você nos ajuda fazendo o que eu já pedi lá no começo do vídeo, que é curtir, compartilhar, deixar um joinha, e por aí vai. Tá bom, pessoal? Eu sou o Bruno Dutra, um grande abraço, tchau, tchau.